Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o melhor quadro do YouTube brasileiro, tá? Que é o resumo semanal, segunda edição desse resumo semanal. Eu fiz semana passada o primeiro, quem não conferiu, confere aí, e recebi uns feedbacks muito legais. Então a gente vai continuar com esse quadro, continuem dando os feedbacks aí nos comentários, o que tá bom, o que pode melhorar, pra gente continuar melhorando esse quadro que eu acho que tem muito potencial. E hoje a gente vai falar do aumento de taxa de juros do Fed que teve essa semana, como que isso impacta na crise bancária, nos mercados, no Bitcoin ganhando dominância e subindo bastante de valor aí, 60% no ano já para o Bitcoin, e do airdrop da Arbitrum e do lançamento de várias soluções de segunda camada no mercado cripto. E no final do vídeo a gente vai falar como que a gente está se posicionando para tudo isso que a gente está vendo, desde o Fed subindo juros, Bitcoin ganhando dominância, lançamento de segunda camada. Então se você quiser saber como que a gente está posicionado na nossa carteira, fica até o final aí que vai valer a pena. Começando então pela questão do Fed, nessa última quarta-feira a gente teve a reunião do Fed em que ele divulga a decisão em relação à taxa de juros básica, que ele decide se a taxa de juros vai subir, se a taxa de juros vai ficar como está ou se a taxa de juros vai cair. E essa decisão ela se dá de acordo com o que o Fed está vendo da conjuntura econômica nos Estados Unidos, desde os dados de inflação até dados de mercado de trabalho, a crise bancária obviamente afeta, então é uma decisão muito difícil, porque o Fed ele tem que olhar por várias coisas ao mesmo tempo e tomar uma decisão em relação à taxa de juros, que é algo que a gente sabe que impacta muito a economia. E nessa decisão o Fed decidiu por subir os juros em 0,25, que era bem em linha com o que o mercado estava esperando, tá? Inclusive eu fiz uma thread aqui no Twitter comentando um dia antes da alta, que era basicamente o que eu esperava também, uma alta de 0,25 e um discurso muito alinhado com o controle de inflação. E foi isso que o Fed trouxe, tá? Apesar da crise bancária, apesar de todos os problemas que a gente está tendo na economia americana, o Fed deixou muito claro que o compromisso dele é com o controle de preços. A gente ainda tem um mercado de trabalho muito aquecido e uma inflação alta, o que significa que a inflação tende a continuar acima da meta por um período mais elevado de tempo. Então o Fed falou, olha, meu posicionamento hoje, eu estou aqui entre a cruz e a espada. Se eu subo os juros, eu quebro os bancos. Se eu não subo os juros, eu controlo a inflação. Eu prefiro por controlar a inflação via alta de juros, é a minha prioridade no momento, e eu fornecerei outros instrumentos, eu tenho outras ferramentas para conter a crise bancária. E que instrumentos são esses? Basicamente são linhas de liquidez para os bancos, empréstimos que o Fed está oferecendo para os bancos. Basicamente os bancos podem pegar os títulos de dívida que eles têm como ativo, tá? Que eles têm dentro lá da tesouraria deles, títulos de dívida esses que estão desvalorizados, só que o Fed está aceitando pegar esses títulos no valor de face deles. Ou seja, a gente tem o valor de mercado hoje, que é o valor desvalorizado, que é isso que está causando principalmente as crises de liquidez no banco, e a gente tem o valor de face, que é o valor que o banco comprou do título lá atrás. Com isso, o Fed oferece essas linhas de liquidez, oferece esses empréstimos adicionais para o banco, muito mais para tranquilizar o mercado, tá? Uma sinalização do Fed no sentido de, olha, os bancos estão com os balanços robustos, eles não estão passando por crises, logo, mercado não precisa de desespero em relação a uma crise bancária. E o resultado disso tudo é o que a gente está vendo na tela aqui. Basicamente, a gente está vendo o gráfico do balanço do Fed, tá? Que significa o quanto que tem de dinheiro sendo colocado ou tirado da economia, bem a grosso modo. A gente viu um movimento de retirada de dinheiro na economia, que é esse movimento de aperto quantitativo, que a gente chama, tá? Que o Fed vem fazendo desde o meio do ano passado, principalmente aumento de taxa de juros, e a gente já teve uma reversão aqui de mais de 2/3 de todo esse aperto monetário. Então, basicamente, dinheiro que foi injetado de volta dentro da economia. Tem um detalhe aqui que é importante mencionar, tá? A intenção do Fed é que esse dinheiro ele não seja diretamente uma liquidez circulante na economia que impacta na inflação. Eu quero dizer isso. A ideia é você fornecer uma linha de liquidez, uma linha de empréstimo adicional para os bancos, e esse dinheiro ele vai ficar represado no balanço do banco. É uma medida para você sinalizar para o mercado que o mercado não precisa desesperar e sacar tudo do banco. Basicamente, o Fed quer evitar uma corrida bancária. Então a intenção é que essas linhas de liquidez, apesar de aqui no papel, na teoria, ser uma adição de liquidez na economia, esse dinheiro não vai se tornar circulante dentro da economia. Porém, isso só é verdade se a gente partir do pressuposto de que a gente não vai ter uma crise bancária alastrada, não vai ter uma crise bancária sistêmica maior, com mais bancos quebrando, e que realmente o Fed ele vai conseguir atingir o objetivo dele, que é frear essa corrida bancária, frear essa saída de liquidez da economia americana. Porém, nada garante que isso é verdade, né? A gente continua aí com um temor bancário muito grande, tá? A gente continua com esse pessimismo em relação ao sistema bancário americano. Hoje, por exemplo, no momento que eu estou gravando aqui na sexta-feira, o Deutsche Bank, que é um banco bem importante, mas europeu, né, não é um banco americano, abriu caindo 15%, então todo esse temor, todo esse medo de crise bancária sistêmica global ainda continua nos mercados. E com o Fed/Tesouro afirmando que eles vão garantir qualquer depósito dos bancos americanos, a gente também não tem garantia nenhuma de que essa liquidez de fato não vai ser adicionada na economia. E aqui a gente tem que criar uma conclusão em duas linhas. Primeiro, se o problema é maior do que parece, se a gente realmente está de frente para um 2008, e segundo, o efeito na liquidez na economia, se a gente realmente vai ter uma entrada de liquidez, isso vai ser bom para ativos de risco como cripto, por exemplo. E olha, essa é a resposta de milhões, eu tenho que ser humilde intelectualmente
obviamente eu não posso chegar aqui e afirmar que eu tô vendo o que ninguém mais está vendo. O que todos os especialistas na economia americana falam é que o cenário de hoje é um cenário bem diferente de 2008. Basicamente, em 2008 a gente tinha uma crise em torno dos maiores bancos dos Estados Unidos. Basicamente, todos esses bancos estavam muito expostos à crise de crédito do mercado imobiliário. Logo, isso fez com que os principais pilares ali do sistema bancário americano ficassem fragilizados. O que todos os especialistas falam agora é que essa é uma crise principalmente de bancos menores, bancos que têm os seus balanços mais fragilizados, bancos regionais que são bem mais importantes na economia americana do que são aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma concentração bancária muito maior e bancos que têm ali a sua exposição em nichos específicos, como era o caso do Silicon Valley Bank. Então o que todo mundo fala é que esse cenário ele é muito diferente do que era em 2008 e que agora o Fed ele tem muito mais ferramentas para conter uma crise bancária mais generalizada. Porém, eu sempre lembro vocês da frase: para um banco falir, basta um boato. Os bancos eles operam numa iliquidez sistêmica ali, em que uma corrida bancária causa um rombo muito grande no balanço deles e a gente está tendo uma crise de confiança generalizada no sistema bancário americano. Então, se o Fed não for feliz em conter essa quebra de confiança do mercado com os bancos, pode ser que a gente tenha uma piora da situação. O que a gente tem que fazer agora é continuar acompanhando para ver os novos capítulos dessa crise. Do outro lado, a gente tem que entender se essa crise bancária de fato vai afetar a política monetária do Fed e vai trazer liquidez para a economia, principalmente via redução de taxas de juros. O próprio Fed falou na reunião que, obviamente, a crise bancária afeta a decisão de política monetária deles, porém, eles não veem espaço para abaixar os juros num horizonte relevante de tempo. E é engraçado, porque o mercado parece que está em negação em relação a isso, né? O Fed abre lá a câmera e fala: olha, a gente não vai abaixar juros esse ano. E o mercado precifica justamente o contrário. O que eu estou mostrando aqui para vocês é justamente a expectativa do mercado, quando o mercado está precificando os movimentos de juros para as próximas reuniões do Fed. Então a próxima a gente tem em maio. Em maio eles estão precificando manter 90% de precificação, que não vai ter alta de juros em maio, que vai manter. Inclusive o Fed falou que serão necessários altas adicionais de juros, então, como eu falei, o mercado parece que está em negação, parece que está muito mais otimista do que o discurso do Fed acaba sinalizando para a gente. E é interessante observar que em julho o mercado já começa a precificar 50% de chance de uma queda de 0,5%, que é uma queda relevante de taxa de juros, enquanto o Fed está falando que não vai abaixar durante um horizonte relevante de tempo. É engraçado ver que ontem eu abri esse gráfico e a gente tinha uma precificação muito maior para não ter nenhuma queda de juros em julho. Agora já tem 50% de probabilidade de ter uma queda de 0,50%, o que claramente está fazendo com que a crise bancária, a questão do Deutsche Bank abrindo com uma queda de 15% hoje, impacte o humor do mercado e o mercado começa a precificar: olha, Fed, eu não acredito em você. Tá falando que você vai continuar subindo juros? Beleza, se você continuar subindo juros, você vai piorar a crise bancária. Então o mercado já está precificando que o Fed não vai ter mais espaço para subir juros. E isso vem impactando o mercado de cripto. Essa expectativa de entrada de liquidez na economia vem sendo positiva para o mercado de cripto. Como eu bem pontuei no começo do vídeo, o Bitcoin subindo 60% aí nesse ano. Mas para a gente entender realmente o que está impactando o preço no mercado de cripto, a gente tem que trabalhar em cima de duas teses, que são as duas teses que eu tenho aí para precificar o que está acontecendo no mercado de cripto e entender como que a gente deve se posicionar para os próximos meses. A primeira tese que eu tenho é que o Bitcoin, principalmente, ele está se beneficiando dessa narrativa de reserva de ouro digital, de fuga dos investimentos tradicionais. Enquanto eu quero estar exposto ali a ativos de risco e a bolsa está caindo, aí a situação da economia americana está se deteriorando pra caramba. No Brasil a gente está com esse reboliço político e tudo mais. O que eu faço? Eu fujo desses investimentos tradicionais, eu vou num investimento considerado ali um porto seguro e eu acabo comprando Bitcoin. O que sinaliza de que essa tese faz sentido, tá? Principalmente o aumento de correlação do Bitcoin com ouro e a queda de correlação do Bitcoin com as bolsas. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui é muito legal. Em amarelo, essa linha amarela que a gente vê subindo aqui, significa que a correlação Bitcoin e ouro está em alta, e o gráfico roxo e verde aqui significa que a correlação Bitcoin, Nasdaq e S&P, que são basicamente bolsa Estados Unidos, está caindo. Ou seja, Bitcoin está sendo muito mais visto como um investimento alternativo, uma fuga dos investimentos tradicionais, uma reserva de valor nesse momento, do que como um instrumento de especulação. E outro dado que mostra isso é o ganho de dominância que a gente está tendo do Bitcoin, tá? Esse gráfico basicamente ele mostra o quanto que o Bitcoin ele está se valorizando em relação ao mercado de cripto como um todo. A gente vê aqui um ganho desde dezembro de 47% da dominância do Bitcoin. Então, basicamente, o Bitcoin ele valorizou 50% a mais do que o mercado de cripto como um todo. E por que isso é muito interessante? O mercado de cripto como um todo ele é muito especulativo, obviamente. E você tem
espaço para especulação quando você tem liquidez na economia. A gente já viu que a gente não está tendo liquidez na economia. Basicamente, a gente teve um aperto monetário muito grande ao longo do último ano e a liquidez que foi criada nesse momento, ela ainda não está circulante, ela não foi jorrada na economia. Então não existe motivo para especulação. Então o mercado de cripto como um todo, ele está performando muito menos do que o Bitcoin. Então faz muito mais sentido que a narrativa que está puxando o Bitcoin e puxando os outros ativos numa menor magnitude nesse começo seja essa narrativa de, cara, fuga dos bancos, isso aqui é um sistema financeiro descentralizado que não depende de nenhum intermediário, que não depende do governo, isso aqui é reserva de valor, então eu vou fugir para o Bitcoin, eu vou sair do mercado tradicional que está um caos e vou fugir para o Bitcoin. E na minha visão é isso que justifica essa alta do mercado de cripto no começo de 2023, sendo puxada pelo Bitcoin e pelos investimentos menos especulativos, tendo uma performance bem menor do que do Bitcoin, mais especificamente 50% menor. Então, é só o Bitcoin que vai continuar subindo ou a gente deve ver o mercado de cripto como um todo recuperando aí a dominância do Bitcoin caindo? Para isso, a gente tem que ir para a minha segunda tese. A minha segunda tese é a tese de liquidez. Como eu bem comentei ao longo do vídeo, a gente tem dois cenários de liquidez aqui. O cenário Fed injetando liquidez na economia via instrumentos de salvamento de bancos ou Fed injetando liquidez na economia via redução da taxa de juros. O primeiro cenário ele parece mais provável do que o segundo cenário. Como o próprio Fed já falou, meu compromisso é com a inflação, eu não vou cair taxa de juros agora. Porém, se a gente viu uma deterioração da crise bancária maior, a gente deve ver uma mudança de postura do Fed, com ele reduzindo o ciclo, ou seja, parando de subir juros e voltando a cair juros mais rápido, que é basicamente o que o mercado está precificando. Então, o que a gente tem que observar no momento é esse cenário de liquidez, o quanto que a crise bancária se deteriora, o quanto que esse dinheiro que o Fed está oferecendo para os bancos de fato está entrando na economia e o quanto a gente realmente tem um cenário realista de queda de juros esse ano. O mercado ele pode muito bem estar muito otimista, precificar que a gente vai ter queda de juros em julho e isso não for verdade. No momento em que o mercado percebe que isso não é verdade, ativos que dependem de liquidez toma uma porrada. Então a gente pode ter uma correção grande no mercado de cripto, principalmente de ativos mais especulativos, no momento em que o mercado olha e fala, olha, a crise bancária não era aquilo que a gente imaginava, realmente o Fed vai continuar subindo juros, ferrou, vamos vender tudo. E no momento que a gente está, eu realmente acredito que está muito difícil de enxergar um horizonte de tempo em que a gente vai ter esse aumento de liquidez na economia que vai ser mais positivo para ativos de risco mais especulativos. Aqui eu estou ignorando o Bitcoin, estou falando que o Bitcoin ele está surfando outra narrativa, estou colocando o Bitcoin numa caixinha, mercado de cripto como um todo em uma outra caixinha, tá? Estou colocando a caixinha narrativa reserva de valor, eu estou colocando a caixinha narrativa liquidez especulativos. Para esses ativos, eu acredito que a gente ainda não consegue observar com clareza um horizonte em que o cenário de liquidez vai melhorar e vai ser bom para essa caixinha de ativos mais especulativos. Por isso, em termos de posicionamento, a gente continua posicionado de forma conservadora, tá? Como que a gente se posiciona na nossa carteira de cripto? Conservador, no nosso caso, é estar mais comprado em Bitcoin e menos comprado em ativos mais arriscados, ativos que dependem mais de liquidez, tá? A gente já vem fazendo esse movimento há mais de um mês, quem acompanha as minhas análises vem vendo que eu venho estando conservador há bastante tempo, mas o meu conservador é estar mais comprado em Bitcoin. Então a gente vem surfando essa narrativa de reserva de valor, enquanto o cenário de liquidez ele não fica tão favorável para ativos mais especulativos. Quando o cenário mudar, se a gente vê uma piora da crise bancária ou se a gente vê uma mudança do discurso do Fed, com o Fed sinalizando, olha, agora parece que faz sentido a gente cair juros porque a inflação começou a melhorar, no momento em que a gente começar a ver essa mudança de cenário, pode ser um momento da gente ficar um pouquinho mais agressivo e começar a apostar mais em ativos mais especulativos. Mas por enquanto, com tanta nebulosidade pela frente, tanta dúvida em relação ao que vai acontecer nos mercados, a gente continua comprado na narrativa fuga de investimentos tradicionais, a gente continua no ativo mais seguro, no porto seguro do mercado de cripto ali, que é o Bitcoin. Então a gente está mais comprado em Bitcoin no momento e menos comprado nos outros ativos. Ficou claro, pessoal, a minha explicação? Espero que tenha ficado claro aí. Eu tento ser o mais didático possível. Eu sou muito melhor escrevendo do que falando. Quem quer ver, inclusive, as minhas análises escritas, eu faço uma análise todos os dias no Minuto Cripto. Clica no primeiro link da descrição aí, é gratuito. Basicamente eu faço esse overview, falo de tudo que tá rolando no mercado de cripto todos os dias ali numa análise de 2 minutinhos. É bem rapidinho, tá? E indo pro nosso último tópico do dia, a gente tem o lançamento das Layer 2, as segundas camadas da Ethereum, a gente tem o airdrop da Arbitrum, a gente tem ZK EVM da Polygon na segunda-feira, a gente tem ZK EVM da ZK5, a gente tem muita coisa rolando. Deixa eu explicar para vocês tintim por tintim aqui. Antes de tudo, deixa eu dar um passo para trás. O que é uma segunda camada? Uma segunda camada basicamente é uma blockchain que funciona paralelamente com a blockchain da Ethereum. A blockchain da Ethereum hoje é a maior blockchain que a gente tem no mercado de criptos. A gente pode falar o que for de qualquer outra blockchain, mas de fato a maior base de usuários e volume financeiro está concentrado na blockchain da Ethereum. E a blockchain da Ethereum ela está passando por uma revolução, ela está passando por uma transformação, em que basicamente ela está pegando toda a movimentação, todos os usuários da blockchain dela e está migrando para essas blockchains paralelas, para essas segundas camadas dela. E a Ethereum ela vem se posicionando para fazer esse movimento já faz alguns anos. Só que essa tecnologia de segunda camada ainda é uma tecnologia em evolução, é uma tecnologia que está sendo desenvolvida.
desenvolvida. Então a gente começou a ver as soluções, as empresas que desenvolvem tecnologias de segunda camada recebendo muitos investimentos ali em 2021, muito mais em 2022 e começaram a lançar as suas soluções primeiro em 2022, mas 2023 é o que a gente chama de ano das segundas camadas. Essa é uma das principais teses, uma das principais não, a principal tese nossa aqui na Mercúrio para 2023, que esse ano vai ser o maior ano de crescimento de segundas camadas da Ethereum. E de fato é o que vem acontecendo, essas soluções começaram a ser lançadas. E as principais soluções que a gente tem nesse ecossistema de segundas camadas é a Optimus, que foi lançada no ano retrasado, né? Mas teve um airdrop no ano passado, então realmente cresceu mesmo no ano passado. A Arbitrum, que foi lançada no ano retrasado também, mas teve o airdrop agora, nessa última quinta-feira. Então a gente deve ter um crescimento no ecossistema da Arbitrum muito forte por causa desse airdrop, por causa desse novo fluxo financeiro que está rolando ali dentro do ecossistema. A gente tem a Polygon, que é um dos principais cases da nossa carteira, que vai lançar o seu ZK EVM, que é uma dessas soluções de segunda camada, na segunda-feira agora, dia 27, e a gente considera que é um dos times mais bem posicionados para crescer nesse mercado. A gente tem a ZK Sync, que lançou hoje a mainnet da solução deles, e a gente tem outros players correndo por fora, como a Scroll, a Starkware, mais um monte de player que estão querendo aí o seu lugar ao sol dentro desse mercado ultra competitivo. Como eu falei, esse é o mercado com o maior potencial de crescimento no mercado de cripto em 2023. E se é o maior potencial de crescimento, a gente tem que saber como se posicionar, para saber como ganhar com isso. E por enquanto, isso é ainda um cenário extremamente competitivo, tá? Que são várias soluções com produtos não finalizados que estão começando a lançar. Então é muito difícil chegar aqui e afirmar, olha, eu tenho certeza que esse daqui é o ganhador, esse daqui é o cara que vai despontar dentro desse mercado. Então eu quero separar minha análise no que a gente deve observar ao longo dos próximos meses para conseguir definir o que é uma segunda camada boa, o que é uma segunda camada ruim e quem que provavelmente vai se despontar nesse mercado aqui e representar uma boa oportunidade de investimento fundamentalista. Nesse meu tweet eu destaquei 2 pontos. O primeiro deles é a adoção. A gente tem que observar simplesmente a adoção desses ecossistemas. Muitos players lançando muitas tecnologias novas diferentes entre si. Então a gente tem que ver o quanto que os usuários vão adotar essa tecnologia e criar uma comunidade forte ali dentro, que é muito importante para a cripto, e do outro lado, quantos desenvolvedores vão querer desenvolver ali. Criar aplicações que são legais, criar aplicações que os usuários querem utilizar. A gente está falando basicamente ali de um sistema operacional, de um software. A gente precisa de pessoas querendo desenvolver utilidade em cima daquilo. Então a questão de adoção, os números de adoção, tanto de aplicações quanto de usuários, são muito importantes para a gente continuar acompanhando. Um cara que está indo muito bem nisso, que tem uma comunidade muito boa dos dois lados, é a Arbitrum, tá? É um cara que a gente gosta bastante aqui e eu tenho muita curiosidade para ver tanto a Polygon quanto a ZK Sync, como que eles vão ter em termos de adoção no ecossistema deles das soluções que eles acabaram de lançar. E o segundo ponto, que é muito importante, é a questão de performance, tá? Como eu falei, são tecnologias novas, produtos não finalizados, que estão em desenvolvimento há muitos anos. O caso da ZK Sync está em desenvolvimento há 4 anos, da Polygon está há mais de 2 anos. Então são tecnologias que estão lá no forno, testando, e agora elas foram para o mercado. Então o que a gente tem que entender é realmente se o produto é bom, se o produto funciona, se o produto entrega performance. São tecnologias muito parecidas entre si, mas que de uma para outra ali elas têm algumas diferenças sutis que podem fazer toda a diferença, tanto em execução quanto em segurança, representando uma performance melhor ou pior, representando uma segurança melhor ou pior. Então é isso que a gente tem que observar a partir de agora. O quanto essas tecnologias, no momento que elas forem realmente estressadas pelo mercado, no momento que elas passarem pelos testes de estresse do mercado, o quanto que elas vão conseguir se provar sendo uma tecnologia boa ou uma tecnologia ruim. No final do dia, a gente acredita que quem conseguir atrair a adoção de usuários e de aplicações, ao mesmo tempo que oferece um produto, uma tecnologia que faz sentido e funciona, é o cara que mais vai estar bem posicionado. Hoje nesse mercado a gente investe na Polygon, mas estamos estudando com muito carinho a Arbitrum, a Optimus, a ZK Sync e todos os outros cases. Quem sabe algum deles pinte na nossa carteira aí ao longo das próximas semanas ou meses. Acho que é isso, né, pessoal? Falei basicamente de tudo que rolou no mercado de cripto, tudo que é importante que rolou no mercado de cripto nessa última semana aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de novo. Se gostaram, comentem aí. Se não gostaram, comentem aí também, que é só com feedback de vocês que a gente muda o nosso conteúdo. E nesse final de vídeo eu vou direcionar vocês para 2 vídeos, tá? Basicamente um deles é um vídeo sobre Bitcoin, que é um vídeo que a gente aborda todos os riscos que a gente vê pro Bitcoin. E o outro é Crypto Pickers, que a gente vai fazer na próxima segunda-feira, falando sobre as soluções de segunda camada. Tudo isso que eu falei aqui para vocês de forma muito mais aprofundada. Beleza, pessoal? Bom final de semana para todos vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo e até mais.